Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos tenham vivido um grande Natal nesse ano de 2024, aquele momento especial com a família de cada um de vocês. Então, assim, aqui em casa foi realmente um Natal muito legal e espero que cada um tenha vivido, junto com a respectiva família, um Natal que valoriza esse momento familiar, de muita fraternidade, de muito carinho. Então, desejo a todos não só um lindo Natal, um ótimo 2025. Obviamente, a gente ainda vai se falar até o Réveillon, mas de qualquer maneira, esse clima de reta final de ano já faz a gente planejar do próximo ano, né? E assim, o ano do Atlético começa hoje, né? O Atlético se reapresenta hoje, o Atlético que reduziu esse período de férias dos jogadores, antecipou a pré-temporada e eu gosto dessa decisão. Começando a trazer nossas análises, nossas opiniões, eu gosto não no sentido de punir os jogadores porque foram rebaixados, então a gente vai reduzir as férias deles. Mas a gente está começando um trabalho do zero. O Barbieri está começando um trabalho do zero. Cada sessão de treino que os jogadores tiverem com um novo treinador, eu acho que é um ponto que o Atlético tem a mais para todos os desafios que a gente tem na temporada e principalmente para o trabalho do Barbieri dar certo. A partir do momento que ele entende as características dos jogadores, ele conhece o mais rápido possível os jogadores, ele consegue desenvolver uma ideia de jogo para que o Atlético consiga, a partir do elenco que tem, ter uma ideia compatível à característica dos jogadores. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Se a gente ficasse adiando muito o trabalho do Barbieri, o início do trabalho do Barbieri, eu acho que a gente sairia prejudicado, ainda mais levando em consideração que a diretoria já deixou muito claro. O time principal vai jogar o Campeonato Paranaense. O time principal vai estar em campo para a disputa do Campeonato Paranaense, que aí eu já considero o primeiro grande erro da diretoria. A diretoria, ela não entendeu que 2024 e 2023 foram claramente prejudicados pelo fato do Atlético não ter optado pelo projeto de aspirantes. No sentido de revelar menos, e no sentido de ter ao longo do ano questões físicas relevantes que poderiam ser preservadas se o Atlético tivesse optado melhor pelas suas prioridades ao longo da temporada. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente levar em consideração. Beleza? Ah, Thiago, mas na representação hoje, quem vai se representar? Canobi vai se representar? Coelho vai se representar? Eu não sei a lista. Mas na teoria, todos os jogadores que têm contrato com o Atlético vão se representar. Ah, Thiago, mas jogadores que devem sair, que devem deixar o Atlético, vão se representar. Isso é um problema? Cara, isso é um problema. Eu acho que o Atlético está atrasado no mercado, mas eu acho que é um problema um pouco difícil de você contornar. Se você for levar em consideração as últimas temporadas, o mercado do futebol brasileiro, ele se desenvolve mais ali para o meado de janeiro. Não dá para você fechar um elenco, e eu acho que nenhum time relevante de Série A nem de Série B conseguiu fazer isso, no meio de dezembro. Então, sabendo que o Luiz Fernando deve se apresentar, sabendo que o Raul deve se apresentar, sabendo que Christian não deve se apresentar, sabendo que Eric não deve se apresentar, eu vejo um movimento que o Atlético está tentando resolver. Eu vejo um movimento que o Atlético está tentando buscar o fechamento desse grupo o mais rápido possível. Mas a impressão que eu tenho é: a janela do futebol brasileiro abre dia 3 de janeiro, que inclusive é meu aniversário. Quem quiser deixar um presente aí pode ficar à vontade. A janela abre dia 3 de janeiro. Enquanto a janela estiver aberta, eu acho que o Atlético vai estar fazendo negócios. Enquanto a janela estiver aberta, o Atlético vai estar buscando jogadores e o Atlético também vai ter seus jogadores sendo alternativas para outros times no mercado. Hoje, por exemplo, até onde a gente sabe, o Esquivel não está negociado, mas o Esquivel a qualquer momento pode ser um jogador negociado. Até onde a gente sabe, o Zapelli não está negociado. O Zapelli pode ser um jogador negociado. A princípio, esses jogadores vão ficando. E é muito doido você for parar para pensar que a qualidade do time do Atlético, ela gera o seguinte pensamento:
quanto mais o Atlético mantiver algumas peças do mercado, mais ele vai ter o time forte. A gente quer uma reformulação, a gente quer reforços, a gente quer novos jogadores. Mas se você for parar pra pensar em Esquivel, se você for parar pra pensar em Zapelli, se você for parar pra pensar no próprio Coelho, se você for parar pra pensar em Mastriani, em outras peças do elenco, Filipinho, João Cruz, enfim, peças mais alternativas de uma segunda prateleira, esses caras eles garantem que o Atlético tenha um time forte o suficiente para conseguir o principal objetivo da temporada e talvez o único grande objetivo da temporada, que é subir para a primeira divisão novamente. Então, assim, a gente tá querendo que o Atlético feche o elenco o mais rápido possível, tenha as respostas que a gente busca no mercado o mais rápido possível, mas a manutenção de alguns jogadores também é muito importante para a construção de um Atlético forte. A gente sabe que o Atlético está querendo reduzir consideravelmente a folha salarial, mas esse processo de redução de folha salarial, a gente não sabe se vai ser acompanhado de uma manutenção mínima de qualidade técnica. O Atlético querer economizar a partir de um rebaixamento, acho que faz até sentido. Mas a preocupação que a gente tem hoje com o departamento de futebol do Atlético em relação aos investimentos que serão feitos e aos jogadores que serão contratados gera um grande ponto de interrogação de, beleza, a gente precisa de reforços. Beleza, a gente precisa aliviar a folha. Beleza, a gente precisa negociar jogadores. Mas a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir dar essa nova cara à equipe de uma forma que a gente consiga manter um certo nível? Porque a gente não pode ter um enfraquecimento técnico tão grande. Até agora, os reforços que chegaram me agradam. O Palácios eu confesso que eu não conheço. Mas se você for parar pra pensar em Raul e Luiz Fernando, são jogadores que eu acho que até se o Atlético tivesse na Série A, poderiam ser considerados bons reforços. Até se o Atlético tivesse na Série A, a gente poderia olhar com bons olhos, assim. O Raul, um volante de muita segurança, um cara experiente, um líder dentro de campo e um líder no vestiário também. Domina bem o meio campo, tanto na hora do desarme, também na hora de ir jogar, né? E tem o Luiz Fernando, que eu acho que é um ponta agressivo, um ponta que tem gol, um ponta que sabe gerar jogo. Então são dois reforços que eu gosto bastante, mas as dúvidas em relação a como vai ser a montagem de elenco do Atlético, ela ainda é muito grande. E assim, se eu pudesse pedir, eu tô gravando esse vídeo ainda dia 25, se eu pudesse pedir um presente de Natal em relação ao Atlético, eu não tenho dúvida que eu pediria que eu fosse um Atlético que tivesse um trabalho do Barbieri acontecendo de maneira fluida do início ao fim da temporada. Assim, a gente pensa nos jogadores, a gente pensa em subir, mas eu acho que o sucesso do Atlético na temporada é diretamente ligado ao quanto a gente vai conseguir dar de tempo pro Barbieri trabalhar. Ao quanto a gente vai conseguir fazer com que o Barbieri faça o trabalho dele acontecer. Em um jogo posicional, em um jogo mais de transição, isso a gente vai descobrindo. Mas os trabalhos do Barbieri, os principais trabalhos do Barbieri em Flamengo e Bragantino, que foram trabalhos que, querendo ou não, acabaram gerando brigas por título, tiveram um ponto de característica muito interessante, que foi o desenvolvimento de jogadores. Então, se a gente der sequência ao Barbieri, eu acho que ele vai conseguir encontrar uma melhor versão dos jogadores que já estão e que vão chegar para que eles consigam conquistar o objetivo do Atlético. Da mesma maneira que a gente viu um Vinícius surgindo na mão do Maurício, a gente viu um Paquetá surgindo na mão do Maurício, um Viseu que viveu momentos ótimos, sabe? O Matheus Tuller, o Léo Duarte, aí no Bragantino, pô, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Elinho, pô, Arthur, que tá lá no Zenit. Eu quero ver o Barbieri desenvolvendo o João, eu quero ver o Barbieri desenvolvendo o Julimar quando tiver disposição. Eu quero ver o Barbieri, pô, desenvolvendo o Zapelli, se ele continuar aí ao longo da temporada. Eu quero ver o Barbieri olhando pra base, buscando soluções, como o Léo Derek, como o Dudu, como o Arthur Dias. Esse lado de capacidade de desenvolvimento do Barbieri é um lado que eu aposto muito ao longo da temporada. Enfim, rapaziada, muita coisa pra acontecer. Vamos ver se Fernandinho vai se representar na data. Vamos ver como vai ser o tratamento dos medalhões, Pablo, Thiago Heleno. Ainda tem muitas respostas pra gente
entender o que vai acontecer a partir dessa pré-temporada do Atlético, mas a realidade é que hoje volta. A realidade é que hoje o Furacão começa esse processo de reconstrução. E espero que mais rápido possível a gente se olhe e a gente perceba. Voltamos para a Série A. Eu acho que é o grande objetivo, a grande meta, o grande tudo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.